Olá, meus amores! Vamos fazer agora nossa atividade de ciências. E hoje nós vamos estudar sobre os animais domésticos e silvestres. Nós vamos ver o que é isso. E vamos estudar também sobre os animais que estão entrando em extinção. Também vamos descobrir o que é isso. Então vamos lá. Animais domésticos e silvestres. Como já aprendemos, os animais são seres vivos. Eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Então, gente, os animais são seres vivos. Todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz e morre, né? Então, os animais fazem parte desse grupo. Existem os animais domésticos e os animais silvestres, né? Silvestres e selvagens é a mesma coisa. Os animais domésticos são aqueles que vivem junto com as pessoas, dentro de casa ou nos quintais e fazendas, como cachorros, gatos, periquitos, galinha, vaca, porco, né, os hamsters, né, por exemplo. Tem vários, né, outros, tem gente que cria porquinho da Índia, né? Isso aí são os animais que são domésticos, tem os peixinhos, né, que a gente tem nos aquários. Então, são os animais que vivem em casa com as pessoas. Já os animais silvestres são os animais que vivem livremente no lugar onde nasceram, que pode ser florestas, savanas, oceanos, rios, como leão, tigre, elefante, lobo, baleia e outros. Então, gente, os animais selvagens, né, ou silvestres, são os animais que vivem soltos. Você pode até pegar algum, mas, né, é a caça ilegal, né, porque esses animais, eles não podem viver em casa com os seres humanos. Agora, gente, então vamos fazer, né, umas atividades sobre esse assunto. Complete de acordo com o texto. Letra A. Os animais são seres, né? Tem isso aí lá no texto, vocês vão completar. E o que eles são? Eles nascem, vocês completam, né? Depois se completam e morrem. Tem essa frase lá no texto, só vocês olharem. Letra B. Existem os animais, né? Vocês vão completar. E os animais que vocês também vão completar. Número 2, marque as opções corretas. Eu coloquei mais de uma, porque não é só uma opção que está correta, tem mais de uma opção que está correta. Então, né, vocês vão ler direitinho e ver quais são as opções que estão certas. Os animais silvestres, né, ou selvagens, eles podem viver nas fazendas, nos oceanos, nos quintais das casas, nas casas com as pessoas, nas florestas ou nas savanas, onde podem viver, né, os animais silvestres. Número 3. Coloque D para animal doméstico e S para animal silvestre. Então, vocês vão ler os nomes dos animais e vão colocar na frente dele se ele é doméstico ou silvestre, né, dentro aí desse espacinho. Tubarão, doméstico ou silvestre? Né, você vai colocar D ou S. Leão, lobo, pato, rinoceronte, vaca, tigre, cavalo, gato, né, todo animal que pode viver, né, nas fazendas, perto dos seres humanos, né, ou nos quintais, ou até mesmo dentro de casa, são animais domésticos. E os que não podem, né, os que vivem soltos, né, nas florestas, normalmente, savanas, oceanos, são os animais silvestres. Agora, gente, olha aí, nós vamos ver um pouquinho sobre os animais ameaçados de extinção. Vamos ver o que é isso, né? Então, os animais ameaçados de extinção são aqueles que correm risco de desaparecer de maneira definitiva do nosso planeta, ou seja, de tornarem-se extintos. Então, gente, os animais ameaçados de extinção são aqueles que correm o risco deles sumirem, de não existir mais nenhum animal desse tipo em lugar nenhum do planeta. Aí, se acontecer isso, né? Quando acontece isso, porque já aconteceu, quando acontece isso, o animal se torna um animal extinto. Ele já existiu, mas ele não existe mais. Então, apesar de ser relativamente comum na natureza atualmente, o processo de extinção tem sido intensificado pelo homem. Então, gente, o processo de extinção ele é um processo que pode acontecer naturalmente mesmo, né? Com o passar dos anos, né? Ou então o homem, né, nós podemos fazer com que esse processo se acelere, né, com as nossas ações. Nós vamos ver aí. No Brasil, várias espécies encontram-se ameaçadas de extinção ou até mesmo extintas no ambiente natural. Conheça a seguir algumas espécies ameaçadas de extinção. Olha aí.
tamanduá-bandeira, a onça-pintada e o mico-leão-dourado. São espécies brasileiras, né, que estão ameaçadas de extinção. Quer dizer, corre o risco de a qualquer momento a gente não ter mais esses animais aí na natureza. Causas da extinção dos animais. A extinção é um processo natural que aconteceu com diversas espécies ao longo da história do nosso planeta. As causas das extinções são variadas, porém, atualmente, vemos que o homem tem tido papel decisivo para esse processo. Entre os principais fatores que podem levar uma espécie à extinção, podemos citar destruição de habitat, quer dizer, destruição do lugar onde esse animal vive, né? Então, pode ser que quando o lugar onde ele vive, né, for destruído, ele pare de existir, porque ele não vai ter mais onde viver, né? Ele não vai conseguir se adaptar a viver em outro lugar. As mudanças climáticas, né? Então, por exemplo, né, vamos supor, os animais que vivem lá nos polos, né, lá nas geleiras. Se acontecer das geleiras derreterem, como que esses animais vão viver? Né? Então, são mudanças climáticas que podem, né, ocorrer e podem, né, acabar extinguindo alguns animais. A poluição, né, que também pode, né, vir a destruir aí os locais onde vivem os animais, né, pode trazer doenças, né, então pode acontecer sim. A caça e pesca, que é, né, os seres humanos que vão retirando aí esses animais, né, da natureza para comercializar, né? Isso aí pode também fazer com que esses animais vão acabando, né? E catástrofes ambientais, que são, né, por exemplo, vulcões, né? Coisas que acontecem no meio ambiente, né? Coisas que acontecem aí que podem ocasionar de matar muitos animais, né? Destruir o lugar deles, né? E pode acabar vindo a trazer essa extinção. Agora aí, né, nós vamos fazer mais duas atividades aí que vai falar sobre esse assunto. Número 4. O que significa a expressão animais ameaçados de extinção? Vocês vão ler novamente aí o texto, né, para responder essa pergunta. E número 5. Quais são os principais fatores que podem levar uma espécie à extinção? Quais são, né, gente, os principais fatores que podem levar, né, esses animais a serem extintos? Né, tem aí também no texto, certo? Aí vocês podem fazer qualquer dúvida, podem perguntar pra gente, tá bom, gente? Um beijo pra vocês.